Como prometido, hoje a gente vai falar sobre Pindorama Volume 2. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e como eu falei na segunda-feira, esse vídeo vai ser sobre o meu outro quadrinho que vai sair na Comic Con Experience esse ano. Pindorama Volume 2, que eu desenhei, foi escrito pelo Eric Volgo e eu vou estar lá junto com ele na mesa G31, para quem não sabe ainda, na Galeria dos Artistas, lá na Artist Alley. Então se você estiver indo na Comic Con esse ano, passa lá na G31 e me dá um abraço e vamos falar um pouquinho sobre Pindorama Volume 2. Mas antes, já que eu falei de Comic Con, minha campanha chegar aos 3.000 inscritos antes da CCXP tá rolando, então por favor envie para seus amigos esses vídeos ou esse canal e vamos fazer o Rafa ter 3.000 inscritos antes da Comic Con Experience. Falta pouco, vamos lá, vamos lá. Bom, Pindorama Volume 2, como tá claro pelo nome já, é o Volume 2 porque já tem o Volume 1, que foi lançado na CCXP Tour no início do ano, aquela que foi lá no Nordeste. E não foi desenhado por mim, foi escrito pelo Eric Volgo também, desenhado pelo Lerry, mas o Eric me convidou para fazer o segundo volume e eu topei porque eu achei a história legal pra caramba. E vou falar aqui pra vocês sobre esse meu processo, sobre o que é a história e enfim, sobre o que você vai encontrar na Comic Con em dezembro. A história na verdade é uma distopia de alguns anos no futuro, entendeu? Um futuro próximo, onde o aquecimento global e as mudanças climáticas estão causando cada vez mais estragos, o que de fato vai acontecer, né? Diga-se de passagem. E um desses estragos é que rolou uma tsunami bizarra que inundou o Recife, entendeu? E os cientistas sabiam que isso ia acontecer, eles tinham previsto essa tsunami e eles foram construir um muro em volta da cidade. E construíram parte do muro, né? Só que por dividir dinheiro, por enfim, uma porrada de coisas que você sabe que acontece no Brasil, foi construído só parte do muro. E essa parte do muro está resolvendo o problema de alguns bairros, né? E alguns bairros ficaram na água, foram inundados, foram destruídos. E essa parte inundada da cidade é chamada agora de Recife. E ele fica controlado só por gangues e, enfim, pessoas bizarras, tá ligado? Toda a margem da sociedade foi pra Recife, entendeu? Então as pessoas normais não vão pra lá, porque lá só funciona essas bizarrices, não tem lei, terra sem lei, entendeu? E Pindorama conta a história do Samuel, que é um rapaz normal, né, da Recife ali, que não tá inundada, né? Que passa perrengue financeiro, enfim, tá em problemas como todos nós temos. Ele acaba, não vou contar a história pra vocês, mas ele acaba tendo que ir pra Recife fazer uma parada, e ele acaba sofrendo uma situação, ele é capturado e, enfim, é uma história de super-herói, na verdade, mas é um super-herói no contexto brasileiro. Como eu já falei naquele meu vídeo sobre o problema do super-herói brasileiro, eu vou deixar link em todos os lugares aqui, ele é um super-herói que se adapta ao Brasil, entendeu? Então ele não tem uma fantasia de Colan, ele lida com problemas sociais que a gente enfrenta, entendeu? Com conflitos internos que a gente enfrenta, com vilões que fazem sentido pra gente, tá ligado? Enfim, eu tô pra fazer com o Eric essa história porque ela tem várias questões legais que eu considero muito importantes na hora de fazer um quadrinho. Além do fato de que, assim, é super-herói? Mas é um super-herói fora da convencional americano, comics, Paul, Smash, né? É um super-herói brasileiro, no sentido mais completo da palavra. Ele apresenta mulheres que não são mulheres super gostosas e, enfim, de Colan também. Tem mulheres bonitas e tal, mas não são todas as mulheres que são necessariamente super gostosas e, né? São mulheres normais, com corpos normais, com personalidades normais, não são todas sexualizadas e tal, achei isso muito legal. Apresenta o protagonista que não é o estereótipo protagonista, né? Um cara que, tipo, ele não é branco, ele não tem olho azul, ele tem problemas em casa, ele tem problemas com a namorada, ele tem problemas, né? Como a gente também tem. E é um quadrinho que tem travestis, que é um negócio que eu rarissimamente vejo nos quadrinhos. E foi legal pra mim, foi difícil pra mim, porque eu não tenho muito contato com travestis, então eu não tenho muita bagagem pra desenhar isso, sacou? Eu passei perrengue, cara, eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, e eu não acho que ficou como eu gostaria que ficasse ainda, mas talvez pra uma próxima, porque aquele negócio é da zona de conforto, cara. Eu nunca desenhei travestis, eu nunca tive que desenhar travestis, e nesse quadrinho eu tive que fazer, não só uma, mas tive que fazer uma gangue de travestis, sacou? E como que eu ia fazer isso, cara? Eu tive que procurar referências e tal, então pra mim foi um aprendizado, e é muito importante que seus projetos, que você faça, qualquer que eles sejam um aprendizado, entendeu? Você tem que fazer coisas que você não está acostumado a fazer para que você aprenda novas coisas, que você melhore, né? Enfim, achei uma história interessante, uma história que superficialmente parece clichê, mas quando você começa a ler, você vê que na verdade ela está tentando destruir esses clichês de uma forma meio que de dentro pra fora, sacou? Pra quem não viu o vídeo de segunda-feira, eu falo um pouco sobre esse processo de produzir um quadrinho em dupla que eu nunca tinha feito, né? Ele escreveu e eu só desenhei. Falando um pouco da arte agora, é um traço mais simples do que o traço do Salto, que é meu último quadrinho, né? E dá pra ver que eu tô cada vez mais simplificando. Quem olhar os tons de Tessa, olhar o Salto e olhar o Pindorama vai ver que meu traço tá cada vez mais simples
e eu tô muito satisfeito com isso. Eu acho que com traço simples eu primeiro gasto menos tempo fazendo coisas que não são necessárias, que só atrapalham a narrativa, e eu consigo focar mais justamente nessa condução do olhar, na narrativa, em contar uma história boa, entendeu? Não que o meu desenho vai ficar pior, mas ele vai ficar mais simples para eu dar mais valor à história, de certa forma. Não sei se isso está fazendo muito sentido para vocês, mas para mim faz todo sentido. Porque algumas vezes um desenho muito maravilhoso, ele talvez brigue com a narrativa de certa forma, não que seja sempre assim, tem exemplos que provam o contrário, mas tem exemplos que provam isso, entendeu? Que um desenho muito elaborado, um desenho muito detalhado e cheio de nuances e coisas e cores, ele pode atrapalhar a leitura ao invés de ajudar. O leitor pode se perder na arte, mas enfim, isso é um papo para outro vídeo, até eu quero fazer um vídeo só sobre isso, sobre o problema da arte linda demais nos quadrinhos. Mas esse é um assunto meio polêmico, deixa pra lá. Eu escolhi uma paleta de cores bem peculiar para essa história, porque como é uma distopia, né? Mas é uma distopia que ao mesmo tempo ela é familiar a gente, porque é meio que, sim, deu esse problema todo em Recife, né? Caos se instaurou, mas as pessoas estão vivendo a vida delas, entendeu? Então o cara tá indo no mercado comprar pão, ele, né, passa na rua e tem tipo alguém assaltado, aí ele vê alguém assaltado, e chega em casa, não tem dinheiro, tá faltando conta, não estão pagando o salário da mãe. Então assim, são problemas que a gente vive, mas eu perigava de, ao fazer só isso, o leitor esquecer que é uma distopia, que é uma situação no futuro próximo, né, mas muito louca. Então eu resolvi isso com as cores. Então as cores são muito peculiares, acho que é a palavra, né? Você olha, a paleta de cores, ela te soa estranha no início, e essa era a ideia, e depois você acostuma a perceber que, na verdade, a paleta tá assim porque é um mundo estranho, entendeu? É um mundo que não é o que você conhece, apesar de tantas familiaridades com o que você conhece. E além do mais, a paleta de cores muda ao longo das cenas, então uma cena interna tem uma paleta X, uma cena externa tem a paleta Y, uma cena na casa da fulana tem a vibe daquela menina, a casa da outra pessoa tem outra vibe, por aí vai. Isso cria essa noção de espacialidade, a geografia do quadrinho, sacou? O leitor nunca vai se perder, ele nunca vai parar e pensar, onde é que eu tô? Ele sempre sabe onde ele tá, ele sempre sabe onde a ação tá acontecendo, sacou? Um quadrinho claro é um quadrinho que não cria empecilhos pra sua história, sacou? Eu usei mais silhueta nesse quadrinho do que eu usei no Salto ou do que eu usei nos Tons de Tessa, e eu tô muito satisfeito com isso, eu tô criando esse gosto por usar silhuetas cada vez mais. Elas são um recurso excepcionalmente bom para quadrinhos, passam uma mensagem incrível com pouco desenho, entendeu? E eu acho que vale a pena ser explorado, eu quero explorar mais silhuetas no futuro. Falando do processo de produção, ele foi praticamente o mesmo que eu usei no Salto, entendeu? Quem já viu minha série de vídeos sobre como fazer quadrinhos em 7 passos, vou deixar o link em todos os lugares aqui, onde eu falo sobre o processo do Salto, o processo pro Pindorama foi praticamente idêntico, só com alguns ajustezinhos, que eu tinha que me reportar ao Eric, né? Eu tinha que fazer uma etapa, e aí eu escaneava tudo e mandava, Eric, confere aí, tá maneiro? Beleza, passo pra próxima. Eric, tá maneiro? Beleza, passo pra próxima. Então tinha esse feedback, ele é importante acontecer. Mas eu também usei 3D, eu também fiz ele primeiro um rascunho a boneca, depois o lápis, depois a arte final, colorindo no PC, enfim. Mas o 3D foi muito importante para me dar essa referência. Eu fui a Recife uma vez só na vida, então eu quis fazer esse 3D para aprender como a cidade funciona, para entender a cidade um pouquinho melhor, para depois poder, né, desenhar com propriedade. Uma coisa legal que eu mudei um pouquinho no processo, que eu acho que eu já fazia isso meio mais ou menos no Salto, mas agora ficou bem claro, foi que cada página tem meio que um título. Cada página conta uma história, entendeu? Então, digamos que eu pegasse uma página qualquer do Pindorama e colocasse ela fora de contexto, o leitor tem que olhar para ela e entender o que está acontecendo. Mesmo que ele não saiba quem é quem e tal, mas ele tem que entender naquela narrativa que está acontecendo naquela página, entendeu? Então, eu criei micro-histórias dentro da grande história. E isso é mais fácil até para você delimitar as páginas. Então, por exemplo, essa página aqui é o seguinte: Samuel vai da casa dele até a padaria. Essa é a página, entendeu? Então, eu coloco vários quadros para contar essa história. E aí, a página seguinte é, sei lá, ele está na padaria e ele vê no noticiário que está rolando uma manifestação. E aí essa página vai contar em vários quadros essa cena, entendeu? Cada página é uma cena, eu acho que essa é a melhor forma de colocar isso. E isso em questão estrutural, para você montar a sua história, é maravilhoso. Eu, por exemplo, agora vou fazer isso sempre, assim, sempre vai ter um título de página. O leitor não vai ler isso, mas para você construir a página e ela fazer sentido, é importante. Enfim, é basicamente isso. Eu escrevi o Pindorama em praticamente 3 meses, o que foi um feito hercúleo para mim. Eu não tinha noção que eu consegui fazer isso. Foram muitas horas desenhando por dia, direto. Desde que eu voltei, assim que eu voltei da França, eu entrei direto nessa história do Pindorama e comecei a fazer varadão. E deu certo. No fim das contas, eu vou ter produzido 2 livros esse ano. Então eu vou estar na CXP com 2 lançamentos, que é meio, sei lá, nunca imaginei que eu faria isso. E eu estou satisfeito, eu trabalhei muito, eu não quero fazer isso ano que vem não. Eu preciso de um pouco mais de tempo para mim. Mas valeu a pena, não me arrependo. E é isso aí, eu vejo vocês na Comic Con em dezembro, mesa G31.
Quem não for lá, depois o Eric vai me dizer como é que faz para comprar o Pindorama se você estiver interessado de outras formas. Não sei como ainda que ele está resolvendo isso, porque essa parte não sou eu. E um ponto importantíssimo que eu esqueci de falar. Se você quiser ler o volume 1 do Pindorama, porque esse é o volume 2, né? Ele está disponível de graça no link aqui embaixo. Então você vai ter um pouquinho mais de contexto do que está acontecendo no Pindorama volume 2, se você tiver lido o volume 1, faz todo sentido. Então o link está aqui embaixo, clica lá e lê o Pindorama número 1, que não fui eu que fiz. Foi só o Eric e o Lerry. Vê se deixa vocês pilhados pro volume 2. E é isso, galera. Não esquece de mandar esse vídeo ou o canal, como você preferir, para as pessoas, para os seus amigos, para que eu chegue a 3.000 inscritos antes da Comic Con. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, as coisas que a internet todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!